Salomão, o rei sábio e poderoso. Salomão foi rei de Israel e reinou por 40 anos, entre os anos 930 e 970 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz, era filho de Batsabé e Davi, que reinou as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Os fatos da vida de Salomão estão narrados em livros bíblicos, como em 1 Reis e 2 Crônicas. O rei Salomão é lembrado por muitas gerações com o título de rei sábio e muito poderoso. O sonho de Salomão e sua sábia escolha são frequentemente citados como exemplos de humildade, busca por sabedoria e confiança em Deus nas escrituras judaicas e cristãs. O templo que Salomão mais tarde construiu em Jerusalém também é um aspecto importante de sua história, embora a visão específica do templo não seja detalhada no contexto do sonho. Mas você sabe como foi a vida de Salomão e o que ele fez para alcançar tanta riqueza e sabedoria. Fique comigo até o final que você vai compreender de perto tudo o que Salomão viveu para se tornar esse rei tão poderoso. Salomão, também conhecido como Gedidias, nasceu em Jerusalém por volta do ano 1028 a.C., filho do rei Davi e da rainha Betsabé. Salomão era um menino inteligente e precoce. Ele demonstrou interesse pela sabedoria desde cedo e seu pai o incentivou a estudar. Salomão também era um bom músico e poeta. Davi planejou que Salomão fosse seu sucessor no trono. Ele o ungiu rei ainda em vida, quando Salomão tinha apenas 15 anos. No entanto, Davi continuou a governar por mais alguns anos, até sua morte, em 970 a.C. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono, com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote. Apesar de sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino, o reinado de Salomão. Salomão adquiriu sabedoria de várias maneiras. Ele foi abençoado por Deus com uma mente sábia, e ele também se dedicou ao estudo e à aprendizagem. Na noite anterior à sua unção, Salomão teve um sonho. Em seu sonho, Deus apareceu a ele e lhe disse: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Ó Senhor meu Deus, tu me fizeste rei em lugar de meu pai Davi. Mas eu sou apenas um menino e não sei como governar este grande povo. Dá-me, pois, um coração sábio para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal." Deus ficou satisfeito com a resposta de Salomão. Ele disse: "Por que você pediu isso e não pediu longa vida, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas sim sabedoria para governar o meu povo? Eu lhe darei o que pediu. Eu lhe darei um coração sábio e inteligente, de modo que você nunca terá igual, nem antes de você, nem depois de você." Salomão também se dedicou ao estudo e à aprendizagem. Ele reuniu uma biblioteca de livros e manuscritos e ele também estudou com os sábios de sua época. Salomão era um homem curioso e intelectual. Ele estava interessado em aprender sobre tudo, desde a natureza até a filosofia. Ele acreditava que o conhecimento era essencial para o governo sábio. A sabedoria de Salomão era evidente em seu governo. Ele era um governante justo e compassivo, e ele era capaz de resolver problemas complexos com sabedoria. Salomão também era um escritor prolífico. Ele escreveu muitos livros, incluindo os Provérbios, o Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Essas obras são consideradas obras-primas da literatura mundial. A sabedoria de Salomão é um exemplo inspirador para todos nós. Ela nos ensina que a sabedoria é um dom de Deus, mas também que podemos cultivá-la por meio do estudo e da aprendizagem. Os erros de Salomão. Por mais que Salomão foi um rei sábio e poderoso, ele também cometeu erros. Quais foram os principais erros de Salomão?
Um de seus maiores erros foi se casar com muitas mulheres estrangeiras. Salomão se casou com 700 mulheres e 300 concubinas, incluindo mulheres de países pagãos. Essas mulheres o influenciaram a adorar outros deuses, o que foi um grande pecado. O rei Salomão também cometeu um erro que desagradou o Senhor. Em uma época do seu reinado, ele não foi justo com seu povo. Salomão se tornou arrogante e opressor. Ele aumentou os impostos e tornou a vida difícil para seu povo. Ele também cometeu um grande erro de não ser fiel a Deus. Salomão se afastou de Deus e começou a adorar outros deuses. Ele construiu altares para os deuses pagãos de suas esposas, e ele permitiu que seus súditos também adorassem esses deuses. Mas lembre-se, apesar de Deus abençoar Salomão e seu reinado, ele não ficou impune a seus pecados, pois Deus ficou irado com Salomão por causa de seu afastamento e idolatria. Ele disse a Salomão que dividiria seu reino após sua morte. Os erros de Salomão tiveram consequências graves para seu reino, e também são um lembrete de que mesmo os homens mais sábios podem cometer erros. A história de Salomão nos ensina a importância da fidelidade a Deus e da justiça. O rei Salomão, por sua tamanha sabedoria, também teve um governo muito próspero. Apesar de seus erros e acertos, o povo conseguiram prosperar em seu reinado. A construção do templo. Uma das maiores conquistas de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. O templo era um símbolo da riqueza e do poder de Israel, e era um lugar de adoração a Deus. Salomão contratou artesãos experientes e utilizou materiais de alta qualidade para a construção do templo. Ele também supervisionou pessoalmente a construção, para garantir que fosse feito de acordo com sua visão. A construção do templo levou 10 anos. Quando foi concluído, o templo era uma obra de arte impressionante. Era feito de madeira de cedro do Líbano e era decorado com ouro e prata. O Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, foi um templo religioso construído na cidade de Jerusalém no século X a.C., sob o reinado do rei Salomão. O Templo de Salomão foi um símbolo da riqueza e do poder de Israel. Era um lugar de adoração e de comunhão com Deus. O Templo de Salomão foi um edifício magnífico que serviu como um símbolo da fé e da cultura de Israel por séculos. Os maiores desafios do rei Salomão. Salomão foi um rei sábio e poderoso, mas ele também enfrentou muitos desafios em sua vida. Um desses desafios foi governar um grande reino. O reino de Salomão era enorme e diversificado, e Salomão teve que encontrar uma maneira de governar um povo tão vasto e diverso. Ele foi bem-sucedido em manter a paz e a ordem em seu reino, mas ele também teve que lidar com conflitos internos e externos. Apesar de todo o sucesso e sabedoria do rei Salomão, poucos relatam sobre sua queda, pois os pecados de Salomão trouxeram graves consequências para o futuro do seu povo. A queda de Salomão foi um processo gradual que ocorreu ao longo de seu reinado. O fato de Salomão ter se casado com várias mulheres estrangeiras e ter adorado deuses pagãos, Deus puniu seu reinado com algumas consequências. Esses fatores levaram a um declínio moral e espiritual no reino de Salomão. O povo de Israel se tornou cada vez mais corrupto e idólatra. Após a morte de Salomão, seu reino foi dividido em 2 reinos, Israel no norte e Judá no sul. O reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C. A divisão do reino foi uma punição direta dos pecados de Salomão. Deus estava mostrando que ele não toleraria a idolatria ou a infidelidade. A única maneira de evitar as punições de Deus é ser fiel a ele e obedecer os seus mandamentos. A história de Salomão nos ensina várias lições importantes que devemos levar como lembrete para nossas vidas. Algumas delas são:
não se afastar de Deus, mesmo que você seja sábio e bem-sucedido. Salomão foi abençoado com grande sabedoria, mas ele também se afastou de Deus. Quando ele fez isso, ele começou a cometer erros que levaram à queda de seu reino. Seja humilde e sempre busque a sabedoria de Deus. Salomão era um homem bem-sucedido em todos os aspectos de sua vida. No entanto, seu sucesso também levou ao orgulho e à arrogância. Ele se tornou arrogante e opressor, e isso levou à divisão de seu reino após sua morte. Governe com justiça e lealdade. A importância da justiça. Salomão era um governante sábio e justo, mas ele também cometeu erros. Quando ele se tornou arrogante e opressor, ele deixou de ser justo com seu povo. Isso levou a um descontentamento generalizado em seu reino. E aqui chegamos ao fim de mais uma linda história bíblica extraída das Escrituras Sagradas. Se você gostou desse vídeo e aprendeu as lições que a história de Salomão nos ensina, eu te peço que se inscreva em nosso canal e deixe um comentário sobre quais lições você se identificou. Um abraço e até o próximo vídeo.